Olá, meu caro aluno, minha cara aluna, tutor, tutora, um grande abraço a você. Estamos aqui mais uma vez, mais uma teleaula do curso de Ciências Contábeis, onde estaremos dando continuidade à nossa fala a respeito da contabilidade social e ambiental. Hoje, nesta nossa teleaula, vamos falar a respeito das leis ambientais, a questão da responsabilidade social, ainda também falar algumas questões das leis sociais que existem no nosso país, ainda que esta muitas vezes não existe uma obrigatoriedade da empresa investir em responsabilidade social, mas ela tem sim que cumprir algumas obrigações sociais que são impostas pela legislação. Para aqueles que ainda não me conhecem, sou o professor Alcides, estou aqui com você e vamos então falar a respeito deste assunto que está em voga, né? Um assunto tão abrangente que é esta questão da contabilidade social e ambiental. Com isso, então, quero convidá-lo para que nós possamos ir ao nosso primeiro slide, onde vamos falar do objetivo da nossa teleaula. Nossa teleaula de hoje, ela tem como objetivo principal levar a você alguns aspectos da responsabilidade social exigido pela lei. Esta lei que vem e transfere, né, o Estado vem e transfere para que as empresas cumpram, né? E mostrar o desenvolvimento da legislação no contexto da responsabilidade social e empresarial. Então, este será um dos objetivos da nossa teleaula. Como tenho dito a você, ela refere-se a algumas situações onde a legislação, o Estado vem e transfere, né, para as empresas a obrigação de cumprir com algumas legislações, tanto no aspecto da responsabilidade social, ainda que não seja especificamente esta obrigatoriedade, mas paralelamente ela obriga que a empresa tenha algum cumprimento de responsabilidade social, mas também existe o aspecto da responsabilidade no quesito de cumprimento da lei, no que diz respeito à legislação ambiental. Então, ao longo da nossa teleaula, nós vamos caminhar aí por estes conceitos para compreendermos melhor como que esta legislação vem sendo implantada no nosso país. Então, voltando novamente ao nosso slide, vamos ver aqui o resumo da nossa teleaula, que ela tem como aspecto o cumprimento da legislação no sentido de atender esta questão da responsabilidade. A nossa palavra-chave, que vamos falar bastante, é legislação, responsabilidade e sustentabilidade. Então, este é o grande o que nós vamos focar dentro da nossa teleaula de hoje. E para entendermos bem esta questão da responsabilidade social, que é exigida pela legislação no quesito da obrigatoriedade de cumprimento pelas empresas, nós não podemos deixar jamais de falarmos a respeito do tamanho do Estado. Depende muito deste tamanho do Estado, também é o tamanho da responsabilidade social que este Estado tem que cumprir e com isto, então, em muitas das situações, ele vai transferir algumas desta responsabilidade para as entidades empresariais. Então, voltando ao nosso slide, nós vamos ver que o Estado, o tamanho do Estado, o nosso Estado, Brasil, ele é um Estado grande, né? Grande não só no sentido territorial, mas também no sentido da responsabilidade social. Então, o Estado é grande, o qual não suporta todas as ações. A Previdência, por exemplo, ela tem N benefícios, né? Que gera responsabilidade social do Estado, ou seja, é investimento do Estado na responsabilidade social.
Vamos aqui falar a respeito de alguns investimentos da Previdência Social. A Previdência Social, ela tem aposentadoria por idade, aposentadoria por invalidez, aposentadoria para as pessoas de baixa renda, ela tem, por exemplo, a pessoa que é incapacitada e não consegue, não tem renda, né, não tem tutora, ela tem direito a uma aposentadoria. Estou falando de aposentadoria e nós podemos entrar nos auxílios, auxílio doença, auxílio funeral, auxílio reclusão, vamos pensar aqui no conceito de licença maternidade, o auxílio do salário família. Então você veja que são N os auxílios que tem da Previdência Social. De onde tudo isto vem? Isto vem de alguma legislação que obriga, de alguma forma, tanto a entidade empresarial quanto o trabalhador a fazer o recolhimento da Previdência Social. Além destes investimentos sociais que o governo federal, estadual ou municipal apresenta, nós temos outros ainda que podem ser elencados. Então vamos voltar ao nosso slide para vermos ainda a este respeito. Os tratados de comércio exigem os cumprimentos de leis sociais. Com isto, vêm leis que estabelecem a necessidade de cumprimentos. Pensando aí por este lado, nós poderíamos voltar lá no ano de 1888 e falar da libertação dos escravos, que não surgiu simplesmente porque o país entendeu, talvez, que este tipo de escravidão não funcionava. Na verdade, existia uma pressão da Europa e dos Estados Unidos para a questão do cumprimento de contratos comerciais. Então, esta pressão exige que o Estado tome, por exemplo, algumas ações de responsabilidade social, como, por exemplo, a erradicação da pobreza. Nós temos a Bolsa Família, que hoje tem aproximadamente 27 milhões de famílias que são beneficiadas com a Bolsa Família, programa de erradicação do trabalho infantil, Brasil, questão de alfabetização de jovens e adultos, o ProUni, o Brasil Carinhoso, que trata a respeito de creches. Nós temos N programas de responsabilidade social implantado pelo governo federal e que talvez, de alguma forma, ele exija que as empresas, né, e as entidades venham participar deste processo de responsabilidade social. O Estado não cumpre com a função que é de suas atribuições sociais. Não estou dizendo que ele não cumpre no total, porque, como nós vimos, existem muitos benefícios que são cumpridos pelo Estado. Porém, cabe também ressaltar que estes benefícios são tirados, de alguma maneira, através de legislação que exige o cumprimento desta responsabilidade das entidades empresariais. O universo globalizado impõe exigências regulatórias no mercado. O que isto quer dizer? Voltamos àquela velha fala que nós já falamos no início da nossa teleaula, que devido os tratados, os contratos comerciais, para que o Estado, o país consiga fazer a sua balança econômica equilibrar através do processo de importação e exportação, ele tem que cumprir algumas exigências deste mercado com relação à responsabilidade social. Logo, o Estado também, né, para que ele possa cumprir, ele transfere em forma de leis para as empresas fazer este cumprimento. Em outras teleaulas, nós já comentamos a respeito desta dimensão da responsabilidade social empresarial, aonde vimos a questão da dimensão legal,
que é exigido pela lei, logo todas as empresas, ela precisa cumprir esta dimensão, porque se ela não tiver este cumprimento, ela vai sofrer ações fiscalizatórias, mas aí ela transfere, né? Não é transfere, ela transpõe do campo da obrigação legal, passando para a obrigação, a dimensão ética. Esta dimensão ética e a dimensão filantrópica. Lembrando que uma empresa, para investir nos dois outros quesitos da responsabilidade social para atingir este tripé, tal como nós temos estudado, o aspecto do meio ambiente ecológico e do meio ambiente social, envolvendo desde da responsabilidade social interna, bem como a responsabilidade social externa, a empresa precisa ser viável economicamente. Não adianta a empresa fazer projetos para investir na responsabilidade social, nas dimensões social e ecológica, né, do meio ambiente, sem ela ser viável economicamente. Logo, ela precisa, então, ser viável economicamente para poder investir nestas outras duas áreas. Então, seguindo adiante, voltando ao nosso quadro, vimos que esta dimensão econômica é o que faz com que a empresa possa investir nas outras áreas da responsabilidade social. Aqui, quando falamos em dimensão filantrópica, nós voltamos à nossa aula anterior, aonde nós comentamos a respeito do que é filantropia neste sentido do investimento da entidade que trabalha, né, com investimentos filantrópicos, tá? E aí as empresas investem nestas entidades, em fundações, associações, para que ela possa estar atingindo a sua responsabilidade social no tripé desta responsabilidade. Então, filantropia, seja por parte da empresa, empresário, destina-se a parte destes lucros para estas ações aqui, aonde é investido a fim de atingir a questão do investimento no aspecto social. O Instituto Ethos, que é um dos institutos que foi criado para fins de medir estas responsabilidade empresarial, ele tem demonstrado, né, que as empresas têm buscado bastante este tipo de investimento. O Estado estabelece as leis que exigem o cumprimento, isto porque o próprio Estado se tornou grande, tal como já vimos alguns benefícios de responsabilidade social do Estado. Eu sei que algumas destes investimentos social não irá alterar, né, a situação de vida da sociedade, mas existe alguns destes investimentos que vai gerar alteração. Aí você fala, professor, mas essa questão do investimento no social do Estado não está muito mais voltado para o aspecto de manutenção e da obrigatoriedade do Estado? Acredito que sim. Porém, o que falta, na verdade, por parte do Estado, além dele investir, é fiscalização para saber se de fato está cumprindo a contrapartida por parte das famílias, por exemplo, que recebe o Bolsa Família, se ela está cumprindo o outro aspecto, que seria manter os filhos de idade de 6 a 14 anos, né, de 6 a 15 anos, na escola com frequência de pelo menos 80% das aulas, certo? Então o Estado teria que fiscalizar. Então aí vem as leis que, com esta obrigação do Estado e este tamanho do Estado, vêm as leis que regulamentam as ações para a manutenção do Estado. Lei social, ambiental e econômica. E tudo isto, de alguma forma, estas leis irão culminar na responsabilidade social empresarial.
Então, são muitos os tratados internacionais assinados entre as nações para que haja este cumprimento de metas. A Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente Humano foi realizada em 1972 em Estocolmo, na Suécia, representada então por cerca de 113 nações de 250 organizações não governamentais reuniram-se neste evento. E o que isto quer dizer, então? Isto quer dizer que desde 1972 existe uma pressão, né, por parte das Nações Unidas para que os países de todo o mundo cumpram metas com relação à preservação do meio ambiente, sem esquecer, de fato, a preservação também do aspecto social. Em 1969, foi tirado a primeira foto de cima da Terra, né, onde viu este planeta azul, onde gerou-se, então, uma preocupação para com o meio ambiente, o planeta aonde nós vivemos. E aí, sempre saliento, né, o que de fato nós iremos deixar para as gerações do futuro. Então, é importante que nós tenhamos em mente que esta responsabilidade social, ela é muito ampla. Ainda que seja do governo, ela também pertence, é obrigação de cada um de nós, e não menos do que as próprias empresas. Então, voltando ao nosso slide, ainda falando destes tratados e destas obrigações, nós temos aqui alguns tratados que foram assinados. O de 1997, conhecido como Protocolo de Kyoto, aonde os estados, foi feito no Japão, aonde os estados, né, os governos, de certa forma, se comprometeram a diminuir a quantidade de gás poluente no ar. A Conferência Mundial sobre o Desenvolvimento Sustentável na África do Sul, envolvendo os 3 aspectos da sustentabilidade. A Conferência de Bali, na Indonésia. A Conferência de Copenhague, na Dinamarca. A Conferência do Clima, que foi realizado pela ONU em Durban, em 2011, na África do Sul. Então, tudo isto são conferências, são tratados que são estabelecidos pelos órgãos, né, pelas instituições, pela ONU e as instituições não governamentais, que buscam estabelecer critérios para a atuação com relação ao meio ambiente ecológico e também ao aspecto social. Então, tudo isto são legislações que obrigam que sejam cumpridos, né? É o mercado que estabelece esta obrigatoriedade. Seguindo adiante no nosso próximo quadro, veremos que as leis que se referem ao aspecto das responsabilidades, elas surgem em um paralelo que expõe as entidades a uma obrigação de cumprimento para a obtenção de benefícios. O que isto quer dizer? Isto quer dizer o seguinte: não existe especificamente legislação que obrigue investimento da empresa em responsabilidade social. Porém, existe leis paralelas que obriga o cumprimento da empresa no aspecto social para que o próprio governo possa fazer a manutenção desta responsabilidade. Eu digo isto como, por exemplo, as leis trabalhistas. O artigo 225 da Constituição Federal, ele trata do meio ambiente ecologicamente equilibrado. Ele fala do uso comum deste meio ambiente, dizendo que ele estabelece qualidade de vida. Então, você sabe que esta Constituição nossa, ela é de 1988 e ela já traz alguns
aspectos com relação ao equilíbrio do meio ambiente ecológico. E ela diz que este meio ambiente ecológico é de responsabilidade pública, ou seja, tanto do governo federal quanto das pessoas, né? Seja pessoas físicas ou pessoa jurídica, pensando em defendê-los e preservá-lo para as presentes e futuras gerações. E aqui eu trouxe um quadro demonstrando a você que só pode caçar com autorização do IBAMA, ainda que precise. Isto é uma legislação que obriga o cumprimento da preservação do meio ambiente. Ainda há alguns dias estava conversando com uma pessoa onde ela disse que em algumas regiões, né, você aí que é do Mato Grosso deve conhecer, existe bastante porco, né, porco do mato, porco selvagem que invade as plantações e que o IBAMA autoriza a caça. Porém, já as capivaras, que também atacam as plantações, já não existe a autorização para que seja caçada. Assim, desta forma, está havendo uma preservação do meio ambiente ecológico. A Lei 1413 de 1975, ela trata de correção de poluente, ou seja, a empresa que emite muito poluente no ar, ela precisa corrigir. Está na lei, é imposta pela legislação esse tipo de obrigatoriedade para cumprimento desta lei. A Lei 6.938 de 1981, ela trata das políticas básicas com relação ao aspecto da preservação do meio ambiente. Eu não conheço a fundo esta legislação, mas ela deve tratar desta questão aí da preservação, por exemplo, do que eu coloquei aqui a você com relação a este aspecto de preservar os animais, além de preservar o meio ambiente. A Lei 6.803 de 1980, ela trata do zoneamento industrial. Em algumas cidades do nosso país, principalmente as maiores cidades, por exemplo, em algumas regiões a prefeitura não permite a emissão de alvará. Para emitir alvará, tem que ter laudo de impactos ambientais ou então ela já estabeleceu lá um parque industrial, aonde pode se constituir determinado tipo de indústria. Então, isto trata de zoneamento industrial. Isto está lá no zoneamento do próprio IPTU do município. Então, veja que existe legislação para reger esta questão do meio ambiente. Voltando novamente no nosso slide, nós temos que a Lei 9.605 de 1998, ela trata dos crimes ambientais, sanções penais e administrativas, diversas condutas de atividade lesiva ao meio ambiente. Voltando na questão do aspecto aqui do animal silvestre. Negócio de animal silvestre, né, comércio, tem que ter autorização do IBAMA. Isto prevê multa até de 50 milhões de reais em alguns dos casos. Então você veja que existe multas pesadas, né, para quem vai praticar ações lesivas ao meio ambiente. E esse aspecto aqui é do meio ambiente ecológico. As leis de adequações que surge, então, ela vem com a garantia, né, de trazer aí a obrigatoriedade desta preservação do meio ambiente. Com isto surgem as leis que geram impactos econômicos e sociais
as entidades impostas pela necessidade, obrigando a adequar-se. Impactos ambientais, como nós vimos aqui, ela tem que se adequar. Impacto social, né, ela tem que se adequar. Então, veja só, estes impactos de forma negativa, ele vai gerar impacto negativo aqui também no aspecto econômico. Então, é necessário que a empresa invista no controle para ter impacto favorável, né, para ter impacto positivo no aspecto tanto do meio ambiente ecológico quanto do meio ambiente social, para que ela possa ter um impacto economicamente positivo. E este impacto positivo faz com que ela possa investir mais e mais nestes dois aspectos aqui. Aqui tem um quadro de curiosidade, onde fala-se de uma agência que chama PNUMA, ou PNUMA, é um programa das Nações Unidas para o meio ambiente. Ele é uma agência que cuida especificamente disto. Ela foi criada em 1972 e ela é responsável por catalisar essas ações internacionais e nacionais para a proteção do meio ambiente no contexto do desenvolvimento sustentável. As leis de responsabilidade social. Já no contexto da responsabilidade social, não existe leis específicas sobre este assunto. Então, quando eu falo que não existe leis específica, eu digo, por exemplo, não existe uma lei que obriga a empresa a investir no social aonde ela está inserida. Não existe. Não existe nenhuma legislação, deixando um pouco aqui no nosso quadro, não existe nenhuma legislação que fala assim, ó, a empresa tal, para estabelecer em uma determinada região, ela tem que investir também no aspecto social, ou seja, ela tem que criar uma escola naquela região. Não existe nenhuma legislação. Porém, existe legislação paralelas de interesse social. E aí nós vamos ver a seguir, voltando ao nosso slide, o que é esta legislação paralela. Como, por exemplo, o Código do Consumidor, que garante que a empresa mantenha etiquetada a qualidade do produto, a natureza do produto, bem como a sua especificidade. A lei do FGTS, que obriga que a empresa recolha 8% do valor do salário para fins de FGTS, vale transporte para ir e vir, o PIS, o Programa de Integração Social, o COFINS, né, que é uma contribuição para fins de financiamento da Seguridade Social. Então, são aspectos da legislação que vêm com fins paralelos que obriga a empresa a cumprir e assim, então, possibilita o investimento do próprio governo na responsabilidade social. É deste dinheiro, por exemplo, do FGTS, que surge o programa Minha Casa, Minha Vida e outros programas de construção civil da Caixa Econômica Federal, utilizando-se do valor do FGTS. O PIS é aquele programa de integração social, aquele valor que muitos recebem após 5 anos de trabalho de carteira assinada. A COFINS utilizada para a Seguridade Social, investimento de algumas ações e pagamento da própria Previdência Social. No final da década de 60, de 60, início da década de 70, começa então este processo de globalização. Isso aqui tem uma data, né? Para fins, muitos autores colocam essas datas para fins de estabelecer um meio de comunicação, porque na verdade é bastante difícil de dizer quando começou e quando termina esta globalização.
quando você pensa que, segundo estatística, ainda existe 1,5 bilhão de pessoas neste universo que não têm acesso à internet, logo você pensa que a globalização ainda não terminou, né? Então, no final destas décadas começa este processo de globalização. As fronteiras econômicas, elas vão se expandindo. Então, com isto também vem a necessidade de uma maior responsabilidade social. Em países como os Estados Unidos, a França e outros países da Europa, dão início às manifestações. Mas hoje eu quero dizer a você que aqui no nosso país já existe grandes investimentos neste quesito de responsabilidade social. Podemos falar disto um pouco mais adiante. Mas isto surgiu lá na França, principalmente, esta movimentação com relação ao aspecto da responsabilidade social. Quando eu falo responsabilidade social aqui, eu estou falando neste contexto de investimento em pessoas, né? Desde o início do século XX, registram-se manifestações a favor deste tipo de comportamento. Contudo, foi somente a partir dos anos 60, nos Estados Unidos da América, e no início de 70, na França, Alemanha, Inglaterra, que a sociedade passou a observar também este conceito da responsabilidade social empresarial. Vamos aqui analisar o seguinte, já comentei sobre isso, mas volto a comentar. Empresa que trabalha com trabalhador sem carteira assinada, ele está deixando de ser ético, de cumprir a responsabilidade social e também respeitar o direito do cidadão. Desta forma, se você souber que ela tem este tipo de trabalhador, você, como cidadão consciente, pode deixar de consumir o produto desta empresa. Com isto, então, ela passa a sofrer um prejuízo, uma sanção econômica pelo próprio consumo. Empresa que fornece alimentação, plano de saúde, escola, que investe nesta área, são empresas que atingem responsabilidade social, lazer da família, segurança, a previdência social, né, que é uma garantia do trabalhador, o direito à maternidade, à creche, o direito à vida, tudo isto é responsabilidade social. Tirar o morador da rua, dando a ele moradia, né? Possibilidade do indivíduo. Nós já vimos isto em nossas aulas anteriores, que quando o indivíduo tem acesso à responsabilidade social, a bens individuais, ele passa então a ter acesso a bens coletivos também. Passando a ter acesso a bens coletivos, ele passa a produzir mais e a manutenção para o Estado passa a ser de baixo custo. Em 1983, o secretário-geral da ONU convidou a médica Gro Harlem Brundtland. Essa mulher, ela era uma holandesa, né, norueguesa, e ela foi para fazer uma palestra. E ela já disse que ela já trabalhou esta questão. Ela era mestre em saúde pública, ministra da Noruega, e ela já estabeleceu alguns critérios que a ONU mais tarde, com base nesta comissão, chamada Comissão de Brundtland, ela desenvolveu um relatório chamado como Nosso Futuro Comum. Este nosso futuro comum, ele trouxe conceitos, por exemplo, de investimento no meio ambiente ecológico, questão de controle, né, populacional também, ele estabeleceu alguns conceitos, e isto faz-se necessário porque, segundo a ONU, como eu já disse aqui, existe estatística que em 2000
2030, nós vamos ter aproximadamente 8 bilhões e meio de pessoas no mundo. Em 2050, nós vamos ter aproximadamente em torno de 11 bilhões de pessoas, podendo chegar em 2100 em torno de 12 bilhões de pessoas no universo. E todas essas pessoas, de alguma forma, irá consumir recursos naturais. Com isto, então, este relatório já estabelece alguns critérios, né? Algumas metas. Por um lado, isto, é claro, garante o futuro do país. Por um outro lado, gera um outro problema. Por quê? Porque a população começa a envelhecer. E a população envelhecida, ela passa a gerar outros custos, né? Eu não sei se você já ouviu falar, mas hoje em países como a Inglaterra, já existe universidade oferecendo curso para a questão de combate à solidão. Então você veja como é muito amplo, né, esta questão e muito difícil de conceituar, de trabalhar estes aspectos da responsabilidade social. Então, voltando ao nosso quadro novamente, nós vamos ver o seguinte, que na França, várias experiências consolidaram a necessidade de uma avaliação mais sistemática por parte das empresas neste quesito do aspecto social. Em 12 de julho de 1977, na França existem leis. Olha, esta lei aqui, ela foi criada, né, a Lei 77.769, trazendo obrigatoriedade na realização do balanço social. No Brasil, este balanço social ainda não é obrigatório, salvo para as empresas que praticam governança corporativa e que estão com suas ações na Bolsa de Valores. Isto é, uma exigibilidade da Bolsa de Valor, não é pela legislação. Então, lá na França, isto já é obrigado. Para as empresas com mais de 700 funcionários, isto deve ser periódico, né? E, posteriormente, este número caiu para 300 funcionários. Então, veja que em países da Europa, a questão da responsabilidade social está mais avançada com relação à legislação. Nós já falamos em aulas anteriores a respeito das ISOs, né? As ISOs que servem como certificadora para traçar metas e orientação para as empresas que têm como foco a busca pela responsabilidade social. A ISO 26, embora ela não certifica, ela simplesmente serve como parâmetros para que as empresas possam praticar ações de investimento na responsabilidade social, diferentemente destas outras duas ISOs. Aqui está 14.001, mas é da linha 14.000 que trata deste assunto, tá? Então, a ISO 9000, ela tem como esta função da qualidade, né, da produção do econômico, a 14.000 o meio ambiente e a linha 26 o aspecto social. Esta não certifica, mas ela traça metas. E existe algumas empresas, algumas fundações, institutos que dão certificado, como empresa amiga da criança, amiga do animal, e aí por diante você, amigo da natureza, você vai vendo alguns selos, né, de certificação destes institutos, mas não tem a ver com a ISO 26.000, tá? O certificado ISO dá às empresas a garantia que a mesma estão buscando na gestão empreendedora, a maioria de consolidar a sua responsabilidade social. A maneira de consolidar a sua responsabilidade social, respeitando aí o meio ambiente ecológico, pessoas e também o meio ambiente
do negócio, né, o aspecto econômico envolvendo aí também. Então, as ISOs, ela tem este papel de trazer aí esta questão da certificação. Então, vendo aí como vai se consolidando as legislações no nosso país, eu quero deixar a você agora, no nosso próximo slide, um vídeo para que você esteja assistindo e logo em seguida voltaremos. Para uma empresa ser bem vista atualmente, hoje em dia, mais precisamente nos últimos anos. Hoje, uma empresa precisa fazer a diferença e ser reconhecida como socialmente responsável. Uma empresa socialmente responsável é aquela que efetivamente contribui por um mundo mais justo e um ambiente mais limpo. No entanto, movidas pela nova tendência, moda, propensão, inclinação. Lembra da expressão Maria vai com as outras? Então, muitas empresas entram nas comunidades, localidades, bairros, vilas. Exemplo, João mora em um bairro na zona sul da cidade. Lá ele divide com seus vizinhos muitos hábitos. Sentam na calçada e assistem aos jogos de futebol no campinho do bairro. Ele se sente parte daquele local. As empresas instalam suas marcas nessas localidades, fazendo todo tipo de boa ação. Boa ação, caridade, assistencialismo, filantropia. Exemplo, uma empresa conhecida de chocolates distribui brinquedos no Natal para os moradores de uma comunidade carente. As empresas não perdem, no entanto, a oportunidade de se promover. Fomentar, divulgar, enfim, tecer elogios a si mesmo. Exemplo, aquela empresa de chocolates que distribui os brinquedos. Lembra? Você vai lembrar dela, porque ela irá divulgar em todos os meios possíveis as ações realizadas, agregando à sua marca o termo responsabilidade social. Mas não se engane, a história não é tão inocente como aquela da Maria vai com as outras. Muitas empresas, de modo perspicaz, expõem suas ações sociais, visando na outra ponta atingir e tocar o consumidor. Pessoa que paga pelos produtos ou serviços oferecidos pela empresa. Uma vez conquistado, o consumidor passa a ser seu cliente e a empresa obtém, assim, mais lucros. Rendimento líquido, dinheiro que sobra depois que a empresa paga suas contas. Exemplo, Maria trabalha em uma fábrica de calçados. Ela produz em alguns dias o suficiente para pagar a matéria-prima e seu salário. No resto do mês, ela trabalha para que a empresa tenha lucros. A absorção e aceitação desta prática só acontece porque a propaganda, meio de divulgação, persuasão. Como eu ia dizendo, a propaganda anda mais rápido do que a educação. Ação de desenvolver as faculdades psíquicas, intelectuais e morais. A responsabilidade sobre a educação é hoje atribuída à família e à escola. Exemplo, se o João fosse uma pessoa mais crítica e esclarecida, investigaria que tipo de ação a empresa realiza. Saberia diferenciar projetos que visam o desenvolvimento das pessoas e das comunidades de simples filantropia. Saberia ainda que as empresas socialmente responsáveis e as que se dizem socialmente responsáveis, muitas vezes, são contempladas com descontos nos impostos, além de se beneficiarem dos recursos físicos e humanos das cidades. Portanto, não fazem mais do que a obrigação em devolver para a comunidade um pouco do lucro que extraem de lá. Sabendo disso, João ficaria no mínimo indignado ao ver empresas se promoverem às custas dos problemas sociais, muitas vezes causados por elas mesmas. Olá, muito bem, vimos aí algumas colocações do que é responsabilidade e do que é filantropia, né? Lembrando que quando nós falamos em filantropia, não no conceito das entidades filantrópicas, porque esta sim pratica responsabilidade social. Para seguirmos adiante, eu tenho aí um momento de reflexão para você, que você esteja refletindo, né, a respeito deste assunto. Você entende que a empresa
entende que apesar da racionalidade da empresa ser o lucro, é possível que se pense na empresa como um patrimônio de interesse social? Você acha que isto é possível? Então vou deixar aí a você alguns minutos para que você esteja refletindo e logo em seguida voltaremos dando sequência à nossa teleaula. Olá, estamos de volta, a respeito da nossa reflexão, como trabalhar esta questão de que a racionalidade da empresa é o lucro, mas ela tem que também investir no aspecto social e no aspecto da preservação do meio ambiente. Então, ela precisa entender que para ser sustentável, ela tem que atingir aí esses três aspectos. Com relação a obrigação vamos assim dizer, impor esta obrigatoriedade para as empresas, seria o papel do Estado, exercer este papel fiscalizatório, aplicar mais multa, fiscalizar mais, para que ela pudesse ter mais controle com relação a isso. Mas também faz parte deste contexto da nossa educação, da nossa cultura, desta quebra de paradigma, tal como temos trabalhado aí ao longo das nossas aulas, que cabe a cada um de nós fazermos a nossa parte. Começando então pela fiscalização, por meio de consumir produtos de empresa que nós sabemos que talvez não pratique esta responsabilidade social. Seguindo um pouco adiante com o nosso slide, vamos ver aqui como vem se desenvolvendo. Falar a você que o primeiro relatório de responsabilidade social no Brasil é a RAIS, na visão de alguns autores, A RAIS é a Relação Anual de Informação Social, que traz informações a respeito da vida do colaborador na empresa. Salário, horas trabalhadas, número de PIS, CPF e alguns outros detalhes na RAIS. A RAIS agora é para deixar de existir, com a implantação do e-social, mas até então é pela RAIS que o governo faz as estatísticas para fins de pagamento do PIS, do Programa de Integração
social. Então, segundo, na visão de muitos autores, a RAIS é considerado o primeiro balanço social obrigatório pela legislação. Então, ela é, e a RAIS é obrigatória, tá? Todas as empresas têm que entregá-la. O primeiro balanço social, de fato, né, no Brasil, foi apresentado através desta Nitrofértil, uma empresa, em 1984, e foi publicado no estilo da literatura de cordel. A literatura de cordel, para muitos que não conhecem, ela faz parte da cultura do norte e nordeste do nosso país, que é bastante comum. São livretinhos, né, que são pendurados em cordões, né, em barbante, em cordinhas, por isso o nome literatura do cordel. E este balanço veio publicado nesta forma, destes livretos. O início da década de 90 também foi publicado o balanço social do Banespa, em 1997. Aí o IBES, o Instituto Brasileiro de Análise Social e Econômico, estabeleceu aí um certificado de empresa cidadã. O Instituto Etos, Empresas de Responsabilidade Social, criado em 1988. Então, estes institutos, eles dão alguns selos, né, dentro desta questão aí da responsabilidade social. O desenvolvimento desta responsabilidade, deste balanço social. Então, o balanço social, ele surge na França, lá, de acordo com o que nós vimos lá na década de 60, 70, o Brasil, na vanguarda destes acontecimentos, também começa a discutir esta necessidade. Então, com isto, vem se fortalecendo cada vez mais a questão da responsabilidade social e ambiental. A contabilidade surge como este instrumento de controle social e ambiental. Você já sabe que para as entidades de terceiro setor existe a prestação de contas, que é indispensável à contabilidade. Estas entidades do terceiro setor são entidades que investem em responsabilidade social. Um relatório de sustentabilidade é aquele que divulga o desempenho econômico, ambiental e social da governança corporativa relatora. Então, você vê, da organização relatora. Então, você veja que a lei não obriga, mas para que a empresa seja bem conceituada com relação ao aspecto da responsabilidade social, nada impede dela investir nessa questão do balanço social. O balanço social do IBES, ele traz base de cálculos, indicadores sociais internos e indicadores sociais externos, indicadores ambientais, indicadores do corpo funcional, do número de funcionário, informação referente ao exercício da cidadania e outras informações que este balanço social pode trazer. É um instrumento de gestão e informação que visa reportar de forma mais transparente possível informações econômicas, tá, e sociais do desempenho das entidades aos mais diferentes tipos de usuário. Isto está escrito, segundo o Tinoco, tá, em 1980. Esse aqui é um grande escritor desta área de responsabilidade social. Então, você veja que pela a questão aqui, o balanço social, ele estabelece, né, critérios, ele traz de forma mais transparente estes investimentos que a empresa faz, tanto no quesito de economia, quanto no investimento social e ambiental. O relatório de sustentabilidade atual, né?
informações. Em 1977, o balanço social, ele trazia informações exclusivamente dos empregados que trabalhavam na organização. Aí ele foi ampliando mais indicadores em busca por esta transparência de organização na década de 80, 90. Passou então a ser uma relação empresa-meio ambiente, reduzir o impacto que produz, né, dentro deste conceito aí da sustentabilidade. Ser sustentável é atingir o tripé da sustentabilidade. Uma empresa, para ser considerada sustentável, ela tem que atingir esses 3 aspectos aí, aplicar as suas ações, né? No Brasil, com a Lei 6.404, após a publicação da Lei 11.638 de 2007, você sabe que esta lei aqui, ela é um marco na nossa profissão, né, na contabilidade, porque ela é a lei que trouxe as adequações da contabilidade brasileira às normas internacionais de contabilidade. De acordo com a publicação desta lei, o artigo 176, ela passou a trazer aí uma obrigação nova, né? A demonstração financeira a serem elaborada com base na escrituração contábil. Entre as demais alterações, houve a inclusão desta demonstração do valor adicional, a chamada conhecida DVA, que faz parte daquele grupo de 7 demonstrações contábeis que é obrigado pela legislação. Lembrando que ela é obrigatória para as empresas de natureza SA que têm as suas ações na Bolsa de Valores. A DVA, ela traz aí algumas informações que é obrigatório para que a empresa demonstre. A questão é o seguinte, ela vai demonstrar o valor que ela adicionou de riqueza, né, gerou de riqueza ao longo da sua atividade, a fim de informar também como ela distribuiu estes valores. E aqui alguns dados, né, como questão de funcionário, pagamento de imposto governo, financiadores, juros de capital próprio, distribuição de dividendos, os lucros retidos, tudo isto vai demonstrar o que ela representa dentro do produto interno bruto, né? Empresa que ela gera riqueza e distribui riquezas. Então, isto deve ser informado na DVA. Curiosidade, os custos naturais são custos da degradação do meio ambiente, como poluição, depressão de recursos e etc., na avaliação dos negócios e projetos da empresa no meio ambiente onde a mesma está inserida. Então, quando nós paramos de empresa que leva em consideração os custos naturais, ela vai pensar nos custos que ela vai ter que investir para recuperar questão de degradação do meio ambiente onde ela está envolvida. O balanço social, eu trouxe aqui a você um quadro, né, que trouxe alguns aspectos do balanço social. Então, o balanço social, ele apresenta alguns valores, estes valores aqui são valores simplesmente para fins didáticos, tá? Ele não foi tirado de nenhuma outra demonstração contábil, simplesmente são valores aleatórios para que você entenda que no cabeçalho deste balanço social, estou aqui com um modelo do balanço social do IBase, tá? Ele traz aqui a questão da receita líquida da empresa, tá? O valor que ela teve de receita líquida, o resultado operacional
desta empresa, o valor da folha de pagamento. Então, ele traz alguns dados para que, a partir destes dados, se estabeleçam índices, né? No próximo quadro, nós vamos ter aqui alguns índices, tá? É lógico que ele tem outros índices, como índices de investimento interno, externo, índice econômico, índice ambiental, a questão do número de funcionário, mas aqui eu trouxe a você só esses dois primeiros quadros para que nós possamos compreender, até porque na próxima teleaula nós vamos ter uma atividade desta formação. Então aqui, ó, o valor de alimentação, ele tem um valor de 1,24% com relação à folha de pagamento. Então, como você chega a este valor? Você vai dividir o valor da alimentação pelo valor lá da folha de pagamento bruta e você vai multiplicar por 100, achar o índice de investimento em alimentação com relação à folha de pagamento. E assim por diante, né? Você vai achar este índice com relação a cada um daqueles dados lá, dividindo sempre pelo valor e chegando lá àquele valor final. Agora, para darmos sequência à nossa teleaula, nós temos mais um vídeo e logo em seguida voltaremos dando a sequência da nossa aula.
Olá, estamos de volta após o nosso vídeo que serve como reflexão, né, de algumas ações que demonstra ali, mas vamos dar sequência então à nossa teleaula falando aqui de um momento de reflexão. Então vamos lá, somente para que você esteja refletindo, eu trouxe aqui uma pergunta, né? Uma empresa que investe valores para diminuir o resíduo poluente, ela está praticando responsabilidade social? Então fica aí este momento para que você esteja refletindo, porém vamos dar sequência à nossa teleaula e falar desta questão aqui da reflexão. Você esteja refletindo sobre este assunto, né? Para que nós possamos, então, compreender melhor esta questão da responsabilidade social. Empresa que investe em recuperação, será que ela está praticando responsabilidade social? Bom, seguindo adiante, eu convido você para o próximo slide, aonde vamos adentrar aqui nesta questão das normas do balanço social. O balanço social, ele serve como norteador à incorporação, indicadores de desempenho ou de desenvolvimento social, procurando demonstrar a eficiência das estratégias e ações realizadas pela organização. Estes indicadores, eles podem, por exemplo, indicar questão do aspecto dos indicadores humanos, indicadores físicos, indicadores monetários, indicadores ambientais. Então veja que o balanço social, embora ele não seja obrigatório pela legislação, mas ele traz um aspecto de transparência nas informações da organização, que busca praticar ações de responsabilidade social a fim de ser conceituada como uma entidade que é sustentável, né, ou que atingiu o tripé da sustentabilidade. Paralelo ao balanço, a essa questão da responsabilidade social, não há como a empresa não ter os teus olhos voltados para a questão do meio ambiente ecológico. Isto é uma ação que nós vimos trabalhando ao longo das nossas teleaulas, sempre falando que quando nós falamos em responsabilidade social, não se pode de forma alguma, dissociar qualquer uma das ações empresariais, que ela, para investir, ela tem que ser viável economicamente. Isto aqui é a racionalidade de todas as empresas. Mas ela tem que investir nestas outras áreas, como o meio ambiente ecológico e o meio ambiente social, né? Então não tem como ela ser sustentável se ela não investir nesses três conceitos aí. A cadeia que envolve o ambiente do negócio, o meio ambiente social e o meio ambiente ecológico. Meio ambiente ecológico. Meio ambiente ecológico é, lógico, o mundo, né? Quando nós falamos em todo esse espaço ecológico, nós estamos pensando no planeta como um todo. Mas também o meio ambiente do negócio é aonde a empresa está inserida, aonde a empresa está constituída, né? Ela explora a atividade comercial naquele meio ambiente, aonde ela está inserida. Então, este é o seu meio ambiente do negócio. E o meio ambiente social são pessoas. Agora você, meu caro aluno, inteligente como você é, não existe meio de desassociar nenhum desses pontos para entendermos o aspecto da sustentabilidade, né? Então você veja que
as legislações que envolvem este conceito de responsabilidade social, ela veio cada vez mais se fundamentando ao longo da história deste conceito. E no Brasil, como eu disse, embora não exista nenhuma legislação que obriga a empresa a investir na responsabilidade social, mas esta tornou-se quase que obrigatório pela própria exigência da sociedade. Com isto, então, eu digo a você que logo, logo o balanço social passará a ser inserido no meio das demonstrações contábeis. A contabilidade social e ambiental, ela tem esta função de trazer este controle dos investimentos que a empresa trouxe aí, das suas ações nestes projetos. Na nossa próxima teleaula, nós vamos falar a respeito da contabilidade em si, questões voltadas como mensuração de ativo ambiental, questão voltada como mensuração de passivo, tratando deste quesito, tá? Mas agora eu convido você para o próximo slide, aonde vamos fazer as nossas considerações finais. Nesta aula, visamos buscar conhecer os instrumentos que buscam a conscientização das empresas e, evidentemente, das pessoas sobre o conceito de responsabilidade social e ambiental, marcando aí o início do balanço social no mundo e no Brasil a criação de instrumentos que buscam esta conscientização de forma legal. Vimos que a legislação, ela vem se desenvolvendo, né? E dentro deste conceito de obrigatoriedade, no aspecto do meio ambiente ecológico, ela está bem mais agressiva, vamos assim dizer. Ela traz mais punição do que no aspecto da responsabilidade social, salvo as legislações paralelas, como a legislação trabalhista, que é uma das legislações que traz aí a obrigatoriedade de investimento empresarial, investimento não, né, ou cumprimento de legislação no aspecto do social, garantindo a tutela do trabalhador. Com isto, então, eu digo a você, meu aluno, minha aluna, tutor, tutora, muito obrigado a todos vocês pela participação e por estarem aí assistindo esta teleaula. Agradeço a cada um, deixo um grande abraço, agradeço a nossa intérprete de Libra, o nosso tutor eletrônico, o nosso operador de mesa. Um bom estudo a vocês, se Deus quiser, estaremos juntos na nossa próxima teleaula. Um grande abraço e até mais.